Olá, pessoal. Meus alunos, meus ex-alunos, pessoas que me conhecem, ou você que estava navegando pela internet e achou. Eu sou Oswaldo Campos Júnior, um biólogo, né? E vou começar como sempre, umas reflexões que eu chamo de reflexão em isolamento social. Hoje, eu peguei o tema coronavírus, bioética, valores humanos, erros e autonomia de pensamento. Esse texto não é meu que eu vou ler, a grande parte dele não é meu, tá? Esse texto eu peguei na internet buscando, achei uma coisa interessante. Então, para esta reflexão, desta vez peguei um artigo que achei muito interessante e oportuno. O autor é o professor Alexandre Brasil Fonseca, é sociólogo, professor associado e diretor do Instituto Nunes de Educação em Ciência e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, artigo publicado no Le Monde Diplomatique Brasil, em 11 de maio de 2020. Portanto, é bastante recente, né? Então, vamos lá. O que ele fala? Como a nação, como humanidade, vivemos um momento de luto e solidariedade. Também é um momento de denúncia para que essa desinformação disseminada por Bolsonaro e o gabinete do ódio que ele mobiliza pare de promover mais mortes. Mortes que poderiam ser evitadas caso não estivéssemos diante de uma confusão de narrativas. Há toda uma condução errática por parte do governo. A Covid-19 não tem merecido por parte de Bolsonaro a atenção devida. Questões menores ou que poderiam esperar são colocadas na agenda do dia, inclusive com mudança na condução do Ministério da Saúde. Isto é totalmente fora de sentido e razoabilidade, né? O que representa uma mudança dessa monta neste momento é no mínimo avassalador em relação à condução e liderança que o governo federal precisaria ter. Dentro da questão das narrativas, a comunicação oficial do governo optou por afirmar o número de pacientes recuperados como se não estivéssemos diante de uma pandemia com milhares de mortos em um país que possui uma das menores coberturas em termos de testagem da população. Assim, com a mudança do ministério, além das alterações do dress code, ou seja, tipo de traje, tipo de roupa, como a saída do jaleco do SUS e a entrada dos ternos bem cortados, verdes, vemos gestores públicos falando mais na quantidade de curados, enquanto os números de óbitos aumentam de forma vertiginosa. Os números que passam a ser reproduzidos nas mensagens das redes sociais do governo federal são graficamente expressos em placar da vida, né? No qual as mortes são ignoradas e onde vemos a reprodução de um discurso desprovido de qualquer relevância em função da fragilidade dos dados. Sobre as centenas de mortes diárias, o governo parece ter somente uma resposta: e daí? Os desafios são imensos e exigem dedicação e envolvimento de toda a sociedade. Enquanto isso, o que vemos são disputas políticas, disseminação de mentiras e estabelecimento de uma narrativa que pouco acrescenta ao enfrentamento da grave crise de saúde social pela qual o mundo passa. Que possamos atuar de forma efetiva em nosso cotidiano, em atos de solidariedade, mas que também a sociedade brasileira possa reagir e dar fim à propaganda da desinformação, que também mata e traz ainda mais sofrimento a tantas pessoas. Bolsonaro é responsável por essas mortes e pelo caminho que o país tem seguindo em meio à pandemia. É tempo de que uma grande e ampla união ocorra e faça frente à forma errática que tem marcado a condução do país. É preciso, em nome da preservação de vidas, dar um basta em tudo isso. Chega! Né? Bom, terminado o texto, né, do professor,
Eu, Oswaldo Campos Júnior, vou colocar um pouquinho de uma contribuição para estimular a reflexão de vocês, né? Bom, e agora, pensando que o professor Alexandre Brasil escreve, tem algumas investigações, não? Umas investidas, algumas investigações de reflexões. O que a gente pode pensar? Bom, é necessário refletir sobre essa temática e após uma meticulosa reflexão, também necessário estabelecer atitudes em prol das pessoas, em prol do Brasil, em prol do mundo, em prol dos seres vivos. Tentar perceber se você e eu, né, temos ou tem autonomia sobre o que acredita e sobre as suas ações relacionadas à pandemia e as suas atitudes em relação a esta pandemia, óbvio. Você está sendo apenas levado pela mídia e pelas emoções? Será que as atitudes das pessoas estão imbuídas pelos valores da beneficência, não causar danos, da não maleficência, pela justiça, distribuição social igual ou equitativa, pelos vulneráveis, pela harmonia de todos os seres vivos? Né? Acredito que temos que tentar entender a avaliação da situação da pandemia, tendo como pontos-chave os métodos científicos, a bioestatística, a epidemiologia, os profissionais da ciência, da tecnologia, da saúde e especificamente a saúde pública, o nosso SUS, a querida OMS, né? Que eles falam. Né? Eles falam e nos informam sobre essa pandemia. Nós lemos, nós sabemos, nós vamos procurar, nós acreditamos ou não. Né? Ou eu prefiro acreditar que comprando um grão de feijão por R$1.000 eu posso ter a saúde. Né? Então, o que é isso? Né? Na verdade, essa análise e reflexão que venho propor está centrada nos princípios da bioética. Como diria o saudoso, né, professor, amigo, né, padre, professor, doutor Léo Piscini, bioética é como um grito, um brado forte pela dignidade humana e por mais qualidade de vida, desde o nível individual, pessoal, ou até o nível, até mesmo no nível social, coletivo, em todos os âmbitos da vida. Ou ainda, como Reis Piscini e Bart Fontane, num artigo de 1991, lá atrás, colocaram sobre bioética, é o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. Né? Então, meus amigos, vamos tentar jogar fora os nossos preconceitos e buscar refletir os dados por si próprios. Como sempre falo, não se preste a massa de manobra, boi de piranha, vaquinha de presépio, acerte ou erre, né? Mas com consciência de suas atitudes e palavras. Né? Saiba explicar o porquê. Né? Saiba explicar o porquê. Não saia aí gritando, né? Nomes de remédios e cantando nomes de remédios sem você saber realmente o que é aquilo, sem você ter lido, só porque outra pessoa, né, falou, só porque a mídia falou. Né? Então, pense nisso, gente. Pense nisso, por favor. Abra a mente, chacoalhe, coloque os pensamentos e assuma as suas falas, as suas posições. Busque informação. Tá? E busque ajuda. Né? Então, é isso que eu tinha para falar nessa discussãozinha nossa. Né? Um grande abraço e até a próxima reflexão. Até logo.